Minha avó foi uma das fundadoras do Cinep São Gonçalo, que o Cinep faz 40 anos no próximo ano. Eu cheguei a morar dentro da escola há muito tempo. Educação em Foco. O Walker Advogado está extremamente feliz novamente com a Educação em Foco. É importante eu destacar algo muito significativo. A nossa audiência de milhares de pessoas dão um retorno muito significativo. Eu consigo avaliar isso lendo as várias avaliações que a nossa audiência faz. Eu posso dizer, com toda certeza, são homens, são mulheres, eventualmente adolescentes, extremamente inteligentes. Quando eu leio as várias avaliações, as várias perguntas, faz com que a gente conclua, eu venha concluir, que a educação em foco está atingindo completamente o seu objetivo. Qual é o objetivo? É fazer com que a nossa educação seja discutida, debatida, refletida, mostrando aonde há acerto, aonde há erro, aonde há fatos positivos e fatos negativos. É educação. A educação no Brasil. A educação não só no estado do Rio de Janeiro, a educação no Brasil. E cada vez que um podcast vai ao ar e esse podcast dá retorno, eu vou lendo as perguntas, eu vou lendo as avaliações, eu diria parabéns. Parabéns, nossa audiência. Parabéns pelo fato de falar, dizer, comentar algo extremamente relevante. E por que existe isso? Porque, felizmente, nós trazemos sempre convidados da área da educação que são relevantes. E hoje nós estamos aqui com mais um educador extremamente relevante. É o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do município de São Gonçalo. Destacando, o município de São Gonçalo, ele é o segundo município do estado do Rio de Janeiro, em termos de população. O primeiro município, devemos saber, é o próprio município do Rio de Janeiro. E hoje, o Walker Advogado, Educação em Foco, está trazendo o presidente do Cinep São Gonçalo. É um educador relevante, é um empreendedor relevante, jovem empreendedor, e tem a energia do empreendimento, eu diria, de um jovem. Ele é extremamente, eu diria, brilhante, porque dá sequência ao trabalho que os avós fizeram quando fundaram a escola que hoje ele dirige, e ele dirige, obviamente, o sindicato há muito tempo. Mas não vamos continuar eu falando. Vamos deixar o Rafael falando. Vou chamá-lo de Rafael, porque ele é exatamente uma pessoa extremamente jovem, extremamente inteligente e o empreendedor como nós queremos. Rafael, por favor, nos diga por que você veio dirigir uma escola e por que você veio dirigir um sindicato. Agora é com você, Rafael. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder falar de educação, né, falar desse universo tão peculiar, mas que a gente, né, se envolve todo dia, o dia todo. Eu venho de uma família de educadores, né, como o senhor disse, a minha avó fundou uma escola há 60 anos e, né, de lá para cá, eu como primeiro neto, minha mãe à época trabalhava fora, a minha avó, aquela história, deixa ele aqui, então digo que eu fiquei na escola desde o meu nascimento. De fato, eu cheguei a morar dentro da escola há muito tempo e
desde a época que eu estudava, né, todos os cantos da escola, eu nunca me vi fazendo nada diferente. Sempre tive interesse em dar continuidade, mesmo que sem saber muita prática, sem ter know-how, mas eu queria dar continuidade àquele legado, né, que os meus avós construíram ao longo do tempo, do nada. Então, e já se passam 60 anos, né? Eu digo dos 60, hoje eu tenho 40, né? Eu nasci com a escola com 20 anos e cá estou. Então, digo que desde a minha formação, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, meu interesse maior era parte de gestão mesmo, fiz administração à época. E logo na sequência, né, teve a perda do meu avô e minha avó sozinha, né? Ficamos muito mais próximos, né? Eu ajudando no que podia, vendo o que podia ser feito e, né, mesmo apesar da idade, às vezes as pessoas um pouco mais idosas têm um pouco mais de receio em deixar, né, o jovem, né, trazer suas ideias. Isso foi uma transição muito tranquila. A escola, nesse meio tempo, ela foi crescendo, né, e acho que esses resultados foram, né, dando embasamento para a gente continuar. E minha avó foi uma das fundadoras do Cinep São Gonçalo, que o Cinep faz 40 anos no próximo ano. E eu também, né, por estar com ela, participei de reuniões muito novo, né, com criança ainda. E, dada uma época por estar com ela, fui convidado para participar, né, de uma diretoria, né, isso com 21 anos de idade. Na época, o professor Wagner Cortez, a saudosa professora Conceição Terracabo também, que era assessora pedagógica. E eu fui chamado para ser, na época, secretário, alguma função assim, né, eu escutava atas, enfim. Mas eu sempre fui muito participativo, sempre, né, tudo que eu me dedico a fazer, eu quero fazer bem feito, então fui muito assíduo. E, né, lá são biênios, né, no biênio seguinte já fui convidado para fazer parte da diretoria como segundo vice-presidente e 2 anos após como presidente. E vamos fazer 15 anos esse ano, né, desse período. Então eu digo que minha vida se confunde com a escola, com a educação, e eu sou grato por tudo que eu conquistei, o que eu vislumbro através do meu trabalho, através das pessoas que me ajudaram esse tempo todo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu quero crer o nosso espectador já percebeu algo muito importante nos raciocínios da sua história. Veja, isso é muito importante. Termos a noção de que não obrigatoriamente um estabelecimento de ensino nasce excessivamente grande. Isso é muito importante. E nem um empreendedor nasce necessariamente grande. A grandeza, ela existe, e com certeza o nosso espectador, o nosso ouvinte já percebeu. Ah, o Rafael vem do avô e da avó que do nada criou uma escola. Escola essa que hoje tem mais de 60 anos. Ah, o Rafael é jovem e como jovem se envolveu na administração da escola. Está fazendo uma escola extremamente grande. É assim que todo brasileiro deve observar, que é, às vezes, de uma posição extremamente simples, extremamente, às vezes, humilde, que estão gerando empresas sólidas, dirigentes sólidos, como é o caso aqui da Escola do Rafael. Agora ele vai me dar alguns detalhes que eu preciso conhecer. Eu falo à audiência. Primeiro, como é a educação no município de São Gonçalo? Como é essa educação lá no município? Todas as escolas do município de São Gonçalo, elas são legalizadas. Isto é, todas as escolas do município de São Gonçalo, elas têm autorização por parte da Secretaria Municipal de Educação. Todas elas têm autorização por parte da Secretaria Estadual de Educação. É uma pergunta que eu faço. São 100% legais todas as escolas particulares no município de São Gonçalo, Rafael? Infelizmente é uma realidade muito distante, né? A gente sabe que a informalidade na educação ela existe e ela é grande,
né? Eu falo de uma cidade com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, que tem... Essa cidade ela tem mais de 300 escolas regulares, e eu ouso dizer, sem medo de errar, que tem pelo menos o dobro desse número de escolas irregulares. E quando eu digo irregulares, são escolas que não têm autorização ou da prefeitura, no caso da educação infantil, ou do Estado, né, no ensino fundamental e médio. E é um desafio, porque infelizmente também o poder público não tem braços para fazer essa fiscalização, e essas escolas vão continuando os seus serviços, né? As famílias muitas das vezes não sabem, né, dessa questão, porque o fato de ter o alvará ou de ter um CNPJ não certifica que ela é uma escola. Ela precisa de uma autorização do município ou do Estado. No caso, em algumas, no caso, precisam dos dois para funcionar a educação infantil, fundamental e médio. E não acontece. Então, o Cinep já faz um trabalho há algum tempo, né, de tentar mapear essas escolas, né, de divulgar, né, acho que o grande mote é fortalecer as escolas que são regulares. A gente não quer, em hipótese alguma, que fechem as escolas regulares, mas que elas possam se regularizar para competir em igualdade conosco. Porque quando essa escola ela não é fiscalizada, a gente não consegue assegurar a qualidade também da entrega do ensino, né? Se ela não tem visitas, né, da supervisão do município, do Estado, às vezes vigilância sanitária, todos os órgãos, né, que envolvem a questão da certificação da educação, eles não vão em escolas que não têm essa autorização. E, enfim, desse modo acaba sendo uma competição desleal com as escolas que, né, cumprem toda a sua parte legal, né, burocrática, que faz parte de uma empresa, né? A escola é uma empresa e, como tal, ela precisa, né, ter o respaldo legal e seguir toda a legislação pertinente. Ok, observa que existe a concorrência. É óbvio que isso é uma característica do sistema capitalista, a livre concorrência. E isso é extremamente positivo. Sim. A livre concorrência é algo que faz com que as empresas melhorem, as empresas fiquem mais sólidas. Mas observa no caso aqui de São Gonçalo, pelo que o presidente do Cinep São Gonçalo acabou de dizer, que a concorrência é com escolas que não são legalizadas. São escolas que não são nem fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Educação. E não são nem fiscalizadas pela Secretaria Estadual de Educação. Então, o pai, a mãe, que põe essa criança, vamos assim chamar, ou esse adolescente, nessa escola que é ilegal, acaba fazendo uma concorrência com a escola legal e, posteriormente, a documentação escolar não é uma documentação que tenha respaldo legal. É uma situação muito difícil. E além da situação difícil com a concorrência de escolas ilegais com escolas legais, as escolas legais sofrem ainda concorrência entre elas, natural, e sofrem inclusive concorrência com o capital, eu diria, de megablocos. Os megablocos estão, eu diria, se introduzindo na educação, e ao estarem na educação, eles acabam, na verdade, às vezes, destruindo a pequena e média empresa legal. Então, eu estou tentando raciocinar a enorme dificuldade que o Cinep São Gonçalo, ele vive. Ele tem concorrência entre as escolas legais, o que é, eu diria, rotineiro, mas ele tem concorrência de escola, entre aspas, ilegal, e concorrência, às vezes, já do grande capital. É uma situação muito difícil. E aí eu faço uma pergunta, à luz desse quadro de situação bem delicada, faço uma pergunta para o Rafael. Como que a situação econômica do país afeta o dia a dia das escolas no município de São Gonçalo? O que acontece com a família do município de São Gonçalo
para colocar o seu filho, a sua filha, na escola particular. Como que a situação econômica do Brasil afeta o dia a dia de matrículas nas escolas de São Gonçalo? Por favor, Rafael. Então, essa questão econômica a gente já percebe há algum tempo, né? Anda meio que de lado, meio estagnado. Se a gente notar o censo de 2019 até 2025, um período pré-pandemia até o ano passado, a gente vê que o número de alunos em idade escolar, o número de alunos matriculados, né, na rede pública e privada do Brasil, passa de quase 48 milhões, 47,9 para 46. Houve um decréscimo. Na rede privada, a gente passa em 2019 de 9,1 milhões para 9,2 ano passado. Então, se a gente comparar um período pré-pandemia e pós-pandemia, houve uma queda, conseguimos recuperar e estamos praticamente igual. Só que do 2024 para 2025 houve uma perda de 300 mil alunos na rede privada. E aí já não tem pandemia. Aí questões puramente econômicas e, ouso dizer aqui um dado também, questão censitária, né? A taxa de natalidade está diminuindo. Então, o universo de alunos potenciais para as escolas, e nas escolas privadas também, vai diminuir. Então, hoje em dia, quando a escola faz sua planilha de custos para poder precificar, né, o seu serviço, ela leva em conta, obviamente, todos os seus custos, tem que estar muito bem otimizados, muito bem ajustados, mas ela também tem que levar em consideração o poder de compra da família. As famílias hoje têm uma oferta muito grande de escolas, né, e quero me ater pelo menos às escolas regulares. O número de escolas particulares no Brasil dos últimos 6 anos também andou de lado, em torno de 42 mil escolas. Então, a gente sabe que se alguma escola cresceu, outra escola diminuiu o número de alunos. Se a gente vê várias escolas, né, começando suas atividades, se houve escolas começando a atividade, é porque outras fecharam suas portas. Então, assim, é um cenário que as escolas precisam, né, deveriam já entender e procurar otimizar os seus processos. Eu falo azeitar a máquina, porque está acontecendo uma seleção natural de empresas, uma seleção natural de escolas. Aquelas que tiverem os melhores processos, elas vão sobreviver. E quando eu falo de grandes grupos entrando, né, são poucos, mas são grandes grupos. E eles vêm com processos, né, com sistemas melhores, e forçou as escolas, né, de pequeno, médio porte, escolas familiares, a melhorarem a sua gestão, profissionalizar a sua gestão. E aí também entrou o trabalho do Cinep em enxergar isso e tentar trazer parceiros que pudessem ajudar, né? Eu falo aqui abertamente, o Sebrae, um grande parceiro do Cinep São Gonçalo, né? Já promovemos vários cursos na área de gestão, capacitação, tanto do gestor mesmo, quanto dos colaboradores, para podermos, né, disputar esse mercado, né, em iguais condições. Excelente, excelente. Observa que o Rafael trouxe um dado que até então, com toda a expertise que a gente tem em trazer educadores, empreendedores, nenhum deles havia colocado um raciocínio que o Rafael colocou. Ao lado econômico, a gente já consegue ver há muito tempo. E ele fez os números bem, eu diria, fáceis de enxergar. Mas ele trouxe um dado muito novo, que é inédito. E por isso o enriquecimento do Walker advogado trazendo educadores de relevo. Veja que ele falou no aspecto demográfico. O aspecto demográfico, isto é, ele acabou de dizer que as famílias têm um número menor de filhos. Com um número menor de filhos, obviamente, as escolas têm um número menor de matrícula. É um fato muito novo que o Rafael trouxe. É sensacional esse raciocínio demográfico. E ainda no lado econômico, ele tocou no fato do grande capital estar, eu diria, entrando no ensino privado e acabando, eu diria, massacrando o pequeno empreendedor privado. Mas há um fato outro além deste, que é a inadimplência,
que é o aluno que estuda, o pai está ali matriculando o aluno, a mãe matriculou o aluno fica assistindo a aula, recebendo os documentos escolares, frequentando a escola com bastante, eu diria, habitualidade e não posso falar diferente, não paga a mensalidade. A mensalidade que deveria ser paga em dia, ele não paga durante um mês, durante o segundo mês, durante o terceiro mês. Ele às vezes fica o ano inteiro estudando na escola e não paga. A pergunta que eu vou fazer para o Rafael agora é essa. Como você combate a inadimplência? Não só na sua escola, como nas escolas vinculadas ao Cinep São Gonçalo. Como que a inadimplência é combatida, Rafael? Então, bom, primeiro acho que preciso registrar que o setor educacional privado é o único que oferta o serviço sem a garantia de recebimento. Ele paga o imposto por isso e não tem a garantia do recebimento. Você vê a saúde privada. Se você não faz o seu pagamento, você tem a saúde suspensa. Você tem que procurar o setor público para ser atendido. E é um grande mal que assola, né, a educação privada. Em São Gonçalo não é diferente. A gente vê uma dificuldade muito grande em escolas em poder honrar os seus compromissos, dado a essa, né, vou voltar aqui com a famosa lei do calote, né, em que as pessoas, né, acabam sendo desobrigadas a pagar. Mas eu destaco ainda, né, tem um contraponto, porque a nossa sorte é que a maioria das famílias, dos pais, são pessoas honestas que querem pagar. Então, acho que somente devido a isso que a gente continua. Porque se fosse maioria com má índole, não existiria mais escola particular, né? Elas poderiam simplesmente mudar de escola. Então, existem várias frentes que eu vejo que a escola precisa adotar para que ela possa combater a inadimplência. A primeira, acho que é o filtro de entrada, né? A escola ela acaba ofertando um crédito para a família, porque a anuidade é dividida em parcelas. Então, a escola pode mapear, né, as pessoas, né, os possíveis pais e mães, ver como é que está a sua situação na escola anterior, fazer consulta ao sistema de proteção de crédito, e aí é uma decisão da escola, ela, né, matricular essa família, né, o aluno, ou não, né, ela assume um risco ou não. Existia até uma brincadeira na época que existia papel moeda, hoje em dia quase não se vê, né? Que o diretor às vezes via, né, o pai lá com aquelas cédulazinhas de 50, de 100 reais para fazer matrícula, ele, né, ficava meio constrangido de recusar, que estava precisando de aluno. Só que as escolas, uma forma de combater, né, uma das formas é você fazer um filtro de entrada. Outra, já que existe essa lei, né, que a família pode mudar de escola e o documento do aluno, né, não vai ser negado, você precisa fazer um bom trabalho, independente de pagamento ou não, para você fidelizar aquela família, fidelizar aquele aluno. O aluno, quando gosta, ele já é decisor em casa. Ele consegue falar para o pai e para a mãe que ele quer continuar. E ele acaba também ajudando muitas vezes o pai e a mãe tratar a escola como prioridade. Vejo algumas outras escolas transferindo a questão de cobrança para algumas garantidoras de crédito, né? A garantidora faz todo o trâmite de cobrança, né, de inclusão no sistema de proteção de créditos, quando for o caso, faz a régua, né, de cobrança de uma forma mais profissional, que infelizmente as escolas, pelo que eu vejo, pecam muito, né, nessa insistência, porque aquele que cobra mais certinho, quando a família recebe, ela vai pagar quem o cobra mais. Então, muitas escolas estão terceirizando esse serviço, né, perdem um percentual da sua receita, mas tem uma receita, né, garantida. E aquela receita se torna o salário da empresa, da escola, para poder honrar os seus compromissos. É uma questão de avaliação. E, né, por fim, eu também gosto de destacar, porque muitas escolas às vezes falam que sua inadimplência é 30%, 40%, 50%. E a gente precisa muito bem saber fazer o cálculo desse percentual de inadimplência, porque eu vejo que durante os meses ou durante o ano, o atraso ele é muito grande. Às vezes as famílias têm dificuldade em pagar os seus compromissos em dia.
Mas quando a escola faz aquele bom trabalho, a escola consegue, né, que o aluno goste dela, né, apesar da escola ser quase que uma obrigação, né, para o aluno, ele consegue em casa trazer a família, estar junto, ter a parceria com a família e com a escola. Isso melhora, né, esse percentual de inadimplência. A família tem aquela, quando abre as matrículas, né, para o ano seguinte, as escolas começam em setembro, outubro, há aquela corrida, né, para poder colocar as mensalidades em dias e rematricular os filhos, né? Muitas famílias usam 13º, enfim. Então existe um conjunto de ações, né? Infelizmente não tem receita, se tivesse receita todo mundo seguia, né? Mas existe um conjunto de ações que a escola pode e deve fazer para melhorar o seu número de inadimplência, e eu vejo que a maioria das escolas, inadimplência, quando eu falo fechar o ano, não chega a 2 dígitos. Obviamente é um percentual grande, as escolas não têm essa margem, né, tão grande no seu serviço, faz diferença, mas às vezes não é um número tão grande quando se pinta, né, de 20%, 30%, 40%. Mas é uma fatia importante que, se ela conseguir minimizar, ela consegue ter espaço, né, no seu orçamento para fazer melhorias e continuar crescendo. Excelente. De novo, nós estamos aprendendo com o Rafael. De novo, o Rafael trouxe aqui um dado que não é muito comum nós, eu diria, estarmos ouvindo. Observa um destaque que é bom fazer. Ele disse: tem do aluno gostar da escola. O aluno, a aluna, tem de dizer na casa que aquela escola é uma boa escola. O pai dele tem de ouvir isso. A mãe tem de ouvir isso. Ele, o pai, ela, a mãe, tem de sentir que o filho gosta daquela escola. E gosta daquela escola porque aquela escola é saudável. Aquela escola é bonita. Aquela escola está fazendo com que ele se sinta bem. Ele vai conhecer mais língua portuguesa, conhecer mais matemática, conhecer mais biologia, conhecer mais história e língua estrangeira. E ele vai gostar da escola. E isso o Rafael nos trouxe, que é fundamental, inclusive, para combater a inadimplência. Foi o raciocínio dele. E é um fato muito bom. Outro fato também bom, que algumas escolas podem usar, é utilizar o juizado especial cível. Porque no juizado especial cível, a escola que está inscrita no Simples Nacional, ela não recolhe custas. Não recolhe aqui no estado do Rio de Janeiro a grege. E aí a escola pode cobrar na justiça, através de uma ação de execução de título executivo extrajudicial, e tem êxito. Se a escola encontrar o pai, encontrar a mãe, eles acabam pagando na via judicial. Então, o Juizado Especial Cível em São Gonçalo, eu atuo nos 2 fóruns de São Gonçalo, no bairro Vermelho, é um deles, e outro no Columbandê, em São Gonçalo, eu verifico que as escolas recebem o dinheiro que o pai, com toda essa sensibilização, não tinha realizado o pagamento. Então, o Juizado Especial Cível, o JEC, numa linguagem mais, eu diria, resumida, acaba fazendo com que a receita vá para a escola. E ato muito bom. O pai, no Juizado Especial Cível, a mãe, não paga honorário de advogado. Olha que coisa boa. Ele paga o valor que ele pagaria na escola. E não tem nenhum honorário de advogado, nem muito menos custas judiciais. Então isso é positivo para a escola, isso é positivo para o pai e para a mãe. É uma forma da escola, eu diria, além de tudo que o Rafael, de maneira muito inteligente, já nos trouxe, a escola ela avança fantasticamente. Agora vamos sair da inadimplência, que é um assunto espinhoso. Vamos para um assunto que, eu diria, está preocupando a todos. É a inclusão, é a educação inclusiva, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
É um aluno que tem o transtorno do espectro autista. É um aluno que tem o TEA, que tem o TDAH, que tem o TOD. Rafael, nos diga, por favor, como é que a sua escola, mas basicamente as escolas do sindicato que você é o presidente, têm enfrentado este assunto de alunos com deficiência, alunos autistas. Fala, por favor. Então, Walker, é mais um desafio, né? A lei de inclusão ela é de 2015, né? E desde então o número de alunos laudados, né, ou em investigação, tem crescido de forma quase que exponencial. E isso está fazendo um movimento muito grande nas escolas em como, né, atender, como acolher, como dar o melhor atendimento a essa família, a esse aluno. E eu vou dividir em algumas frentes também, porque eu vejo o lado da família, né, as famílias que chegam lá na escola ou que, né, via de regra, vão em outras escolas, eu fico sabendo das situações que já tem a dificuldade com o filho, procurando terapias, muitas das vezes não tem essas terapias, né, ofertadas de forma pública, né, de forma gratuita, e já ouviu alguns nãos de escolas procurando vaga. É uma vida sofrida, né? Só que muitas das vezes a escola que elas estão procurando não conseguem também dar aquele atendimento. A escola precisa se preparar. E a gente vai meio que trocando a roda com o carro em movimento, né? A gente, na educação infantil, por exemplo, muitas vezes é a escola que detecta que o aluno, né, não está indo, né, de acordo com o que se esperava para a turma. Então, vai orientar a família. A gente tinha, há alguns anos atrás, muita resistência das famílias, né? Achava que era o tempo do aluno. E quando não há parceria com a família, o trabalho fica mais difícil ainda. Hoje já tem diminuído, né, acho que com a divulgação também, com as próprias redes sociais, né, o noticiário falando sobre a questão de inclusão, abre esse horizonte para as famílias procurarem, né, terapias, procurarem especialistas para ajudar a criança como um todo. E vejo que as escolas, se eu colocar de 10 anos para cá, né, partiram de talvez 0 mediadores e profissionais de apoio para centenas, posso dizer milhares, né, para tentar dar o melhor suporte a esses alunos. É um tema muito sensível porque em alguns casos o suporte ele é tão específico que as escolas não, infelizmente, têm muita dificuldade em atender, né? Sobretudo na cidade de São Gonçalo, onde as escolas atendem a classe trabalhadora, né? É muito complicado você colocar certas especialidades. Mas, no geral, as escolas têm essa boa vontade de dar o melhor, de ofertar o que a criança precisa. Mas é um desafio. Eu vejo escolas, né, às vezes, que nos procuram, né, no sindicato o que fazer, porque chegou tal caso, e, enfim, como é que ela vai atender. E muitas vezes a escola tinha uma previsão orçamentária que vai embora, né? A lei de inclusão ela é clara quando diz que a família não tem que ter nenhum ônus sobre o que a escola vai fazer para poder incluir o aluno. Só que na rede pública a gente sabe que, por exemplo, a lei de inclusão de 2015, as escolas, né, não podem cobrar nada da família para fazer o processo de inclusão. Em contrapartida, a gente vê que na rede pública, né, as verbas do Fundeb, né, quando se cadastra o aluno no censo, as prefeituras, né, elas recebem o dobro dessa verba. Então conseguem, né, investir um pouco mais, embora eu veja que ainda é um caminho muito longo a se percorrer para poder dar o atendimento necessário a todo esse quantitativo de crianças, né, e famílias que precisam. E, como eu falo, é um caminho, né? As escolas estão se movimentando, elas sabem que precisam, elas sabem que pode haver questões judiciais envolvidas em casos de negativa de vagas. E o nosso trabalho, né, como eu falo, a gente não tem receita milagrosa para falar. A gente fala, vocês têm que atender dentro da sua realidade. E aí a escola, né, eu digo, as escolas há 5 anos passaram por uma pandemia. Então, já somos vencedores. Então, agora é mais um caso que a escola precisa se reinventar. A escola precisa ter saídas criativas, né, para poder atender, né, desde que isso não comprometa também a sustentabilidade da escola. Então, é um tema que não está fechado, né, ele está em constante evolução, mas que eu vejo muito boa vontade nas escolas em cumprir e fazer o correto. Ok. Lembro que há pouco você disse da necessidade de fazer a planilha de custos.
lembro que a própria lei das anuidades escolares, aquela lei que veda excluir o aluno da escola por inadimplência, aquela lei que veda a proibição de não entregar para o aluno o documento, essa lei mesma, ela criou uma planilha de custos. E essa planilha de custos, eu penso que o diretor financeiro, na hora que estiver preenchendo a planilha, ele tem de levar em conta os alunos de necessidades especiais. A sala de AEE, a sala da educação especializada, que é relativamente cara o investimento. É um investimento caro. Nada é insuportável, mas é um investimento. A criação de um plano, né? Um PEI, o plano educacional individualizado, tem de ter um profissional para fazer isso. Ou o PAE, o plano de assistência para incluir o aluno daquela escola que tem a sala especial. Isso tudo é custo. E esse custo ele pode ser, eu diria, planejado previamente dentro dessa planilha. E evidentemente é muito, eu diria, complexo este assunto na escola particular. Na escola pública, mesmo com verba governamental, a gente observa que, basicamente, a educação inclusiva funciona em algumas escolas públicas. Eu diria até exceção. Ter eu diria, mediador, ter um profissional de apoio. Quando tem isso numa escola pública, acaba sendo uma exceção. Então até se questiona muito se a educação inclusiva veio tão somente para gerar economia nos cofres do governo, porque as escolas especializadas seriam mais adequadas. Mas é uma discussão que está, eu diria, ainda sem um esgotamento. Não tem ainda uma visão fechada em relação a isso. Mas saindo deste assunto que é a educação especializada, vamos para a tecnologia. As escolas particulares, Rafael, em São Gonçalo, elas têm, eu diria, utilizado as novas tecnologias, utilizado a robótica, utilizado a chamada inteligência, eu diria, artificial, enfim, ou outro tipo de tecnologia. Tem havido, Rafael, tecnologias nas escolas particulares no município de São Gonçalo? Certamente. E eu vejo a tecnologia na educação como um pilar mesmo para a sobrevivência das escolas. Um dado muito interessante, quando falo de tecnologia, só voltando à última pergunta, hoje existem inteligências artificiais que você consegue subir o laudo do aluno e ele te devolve um PEI. Então você consegue, como eu falei, algumas atitudes criativas que você consegue melhorar essa questão de orçamento, você consegue ter um PEI e você consegue adaptar as atividades, né, das plataformas de ensino de acordo com a necessidade de cada aluno. Então você consegue ganhar escala para atendimento desses alunos. E falei de tecnologia, né, de inteligência artificial, hoje talvez seja a forma, né, de você manter a atenção dos alunos, né? Você não consegue hoje a atenção de um jovem por mais de 5, 10 minutos. Você precisa de estar no universo dele, né? Tinha uma fala que dizia que as escolas, né, estavam no século XIX, mobiliário, os professores profissionais no século XX e os alunos no século XXI. Tinha uma discrepância muito grande. Então, a tecnologia ela vem para tentar juntar, trazer todo mundo para a mesma página. E a inteligência artificial hoje é ferramenta, né? Então, o professor, acho que hoje ele já sabe que ele não é o único detentor do conhecimento, ele é o mediador, ele está ali para fazer os seus alunos usarem melhor, né, esse universo de tecnologia e de informação que tem à mão dele. E esse, acho que é o grande mote das escolas agora, esse professor facilitador do ensino-aprendizagem. Excelente, excelente. A nível da tecnologia,
utilizada, eu diria, em sala de aula e fora da sala de aula, faz com que a relação ensino-aprendizagem fique mais, eu diria, robustecida. Quer dizer, o uso da tecnologia, a robótica, a inteligência artificial, etc., faz com que o aluno tenha, eu diria, um avanço intelectual maior. E é ótimo saber que as escolas no município de São Gonçalo, particulares, estão, eu diria, interessadas nesse aspecto. E com isso o aluno cresce fantasticamente. Mas o aluno, às vezes, tem problema em sala de aula com um colega dele. Ele, às vezes, em sala de aula, com toda essa tecnologia que tem, ele, às vezes, utiliza alguns vocabulários, eu diria, rudes, e agridem o colega. Chama o colega de oligofrênico, não usa a palavra oligofrênico, mas usa a palavra burro. Você é burro, ou você é gordo, ou você, enfim, é fora de estética. E isso, às vezes, é feito sistematicamente. E isso acaba gerando o bullying. E esse bullying as escolas têm de combater. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prefixa que a escola tem de ter programas de combate ao bullying. A pergunta agora é a seguinte, Rafael. As escolas que estão vinculadas ao Cinep São Gonçalo, elas têm programa de combate ao bullying? Existe isso, eu diria, na cultura dessas escolas? Existe, o Cinep é um divulgador dessas práticas, porque o bullying, né, essa afronta sistemática, que às vezes a gente brinca que na nossa época não era assim, enfim, estamos em outra época. O bullying, ele deixou de ser uma questão de indisciplina, ele tem um caráter penal. Hoje a escola ela pode sofrer um passivo, né, jurídico por conta da sua omissão, né? Há pouco tempo atrás a escola às vezes mediava esses conflitos que aconteciam e às vezes não se certificava se estava resolvido ou não. Hoje a escola ela precisa sistematizar ações preventivas do bullying. Palestras com os pais, palestras com os alunos, com os colaboradores. Pode ser um tema transversal nas disciplinas, porque infelizmente é uma prática que a gente sabe que não vai cessar. Mas a escola precisa, como escola, né, estar ensinando, né, dando diretrizes do comportamento correto dos alunos. E caso, né, quando existem casos que a escola detecte, a escola não basta agora só mediar, ela precisa agir formalmente. Ela precisa chamar os envolvidos, né, a ata, né, que é o pai de quem, mãe de quem, tomou tal atitude com o aluno, tomou tal atitude com a família, comunicou o órgão responsável se for o caso. A escola precisa se respaldar, né, documentalmente para uma, de repente fica resolvido para um lado, né, de famílias, outro não. E a escola precisa mostrar o que ela fez, porque a escola também tem o seu limite. Mas ela não pode ser omissa. Ela tem que ir até onde ela pode e registrar isso formalmente, colhendo a assinatura dos pais, quando tem reuniões, para poder se resguardar e, de fato, né, dar por encerrado esse caso, esse episódio de bullying. Perfeito. Há uma escola em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde uma criança de 10 anos sofreu o cyberbullying. E essa criança, vítima disso, ingressa na justiça contra os colegas que fizeram. E ela entra também na justiça, a criança e a mãe da criança entra também na justiça contra a escola. Uhum. É exatamente o que você está colocando. A escola ela tem o dever legal de combater o bullying, combater o cyberbullying. E a escola ela foi acionada na justiça em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pedindo uma indenização brutal contra a escola. Felizmente, a juíza de primeiro grau não condenou a escola. Falou que a escola agiu de maneira correta.
A escola combateu o cyberbullying. Porém, a criança entre aspas, que fez o cyberbullying e a mãe dessa criança foram condenados na justiça a pagar uma indenização para a criança de R$8.000 e para a mãe da criança de R$5.000. E isso foi confirmado pelo, eu diria, colegiado da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isto é, essa família tem de pagar R$13.000 porque fez o cyberbullying em uma criança de 10 anos de idade. Então, como você bem colocou, Rafael, a escola tem uma responsabilidade civil e criminal, mas quem mais tem responsabilidade civil e criminal é o aluno. Se ele for menor de 18 anos, ele vai responder por ato infracional, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele vai sofrer uma punição na vara da infância e da juventude, porque ele cometeu um ato infracional. Então, é algo extremamente sério e é bom saber que em São Gonçalo as escolas fazem programas de combate ao bullying e combate ao cyberbullying. Agora, dentro desse raciocínio, ampliando um pouco mais, eu precisaria que você nos falasse sobre a Lei Lucas. As escolas em São Gonçalo, do sindicato, dos estabelecimentos de ensino que você preside, elas têm programas de combate ao, eu diria, fato de um aluno se engasgar com um cachorro-quente, como foi o caso do Lucas, e infelizmente ele ser levado precocemente para as mãos de Papai do Céu. A pergunta é, tem nas escolas de São Gonçalo programas de combate a uma criança que se acidenta? A Lei Lucas é observada nas escolas de São Gonçalo, Rafael? Sim, com certeza. O Cinep, né, de São Gonçalo, e eu vejo os demais Cineps, né, espalhados aí no estado e no Brasil, fomentam esse curso. Muitas vezes acontece na sede do Cinep, com escolas menores que, né, colocam alguns profissionais. As escolas maiores, a gente já orienta que busquem parceiros que o Cinep tem para poder fazer em loco, porque você consegue ampliar o número de colaboradores, né, que são capacitados. É uma capacitação anual. E um dado muito curioso que, acho que em 2019 a gente fez a primeira vez, houve um pedido das professoras, principalmente de educação infantil, com outras questões em sala de aula. Mordida, pequenos cortes, porque o que acontece muitas vezes é um pânico, e às vezes no pânico você não sabe como agir. Então, a partir da Lei Lucas, que é a questão basicamente de engasgo, né, de você dar os primeiros socorros, foi se vendo um universo muito peculiar de como atender e, sim, primeiramente, estar calmo para poder você fazer o melhor atendimento aos alunos. Eu vejo um dado, assim, ano passado, né, até uma história particular. Eu participei de alguns treinamentos também na escola. Falei, né, morei com a minha avó há muito tempo, né? Ano passado peguei um sábado, vamos dar um passeio, ela queria ir na feira de Itaipava. Fui com ela e com a minha mãe. E, né, deu aquela voltinha na feira, a gente parou ali para almoçar. E conversa vai, conversa vem. Minha mãe tá olhando para mim, daqui a pouco ela me olhando assim, tentando falar alguma coisa, não conseguia. Ela tentou tomar um refrigerante, o refrigerante voltou. Aí que eu entendi o que estava acontecendo, o restaurante cheio. Eu fico gelado na hora, mas levantei, né, fiz a manobra de Heimlich, que tu tá aprendendo a fazer, segura, né, um palmo aqui abaixo, tá, pressiona, na terceira um pedaço de carne. Então, assim, eu tenho uma experiência pessoal, né, da importância da Lei Lucas, né? Meu foi um ambiente familiar, mas, né, levando para o universo da escola, imagina o transtorno que poderia, né, porque segundos salvam vidas nesse caso. Então, assim, eu já falei isso com várias escolas, né, dessa minha experiência pessoal, da importância, porque a escola às vezes fica um pouco resistente, né, um pouquinho para depois, vou ver quando no calendário dá para fazer, não é quando dá. Acho que o seu calendário tem que estar previsto já, quando você faz o calendário anual, você precisa deixar o seu espaço para o treinamento da Lei Lucas. Excelente, excelente. Inclusive,
o exemplo pessoal que envolveu a sua mãe, e pelo fato de você ter já a tecnologia que você aprendeu na sua escola, na escola que você dirige, você aprendeu com os profissionais como faz, eu diria, a pessoa que se engasgou, se desvencilhar dessa diversidade, você colocou em prática com a sua mãe no restaurante, uma coisa tranquila, e felizmente você teve, eu diria, a serenidade de agir com velocidade e resolver isso. Parabéns. Parabéns para você. Felizmente para sua mãe também, que se desvencilhou, enfim, de um engasgo indesejável. Algo muito positivo, que é a prática da Lei Lucas, eu diria, não na escola, no caso seu, foi num ambiente, num almoço familiar, né? Agora vou para uma outra pergunta que ela é, eu diria, um pouco polêmica, porque ainda não há uma avaliação, eu diria, fechada sobre o chamado ECA digital. Nós estamos ouvindo que já tem uma legislação sobre o ECA digital, há visões positivas, que é proteger a criança, proteger o adolescente, mas há também visões negativas, que é o dado do pai, o dado da mãe, ir para os órgãos governamentais, e os órgãos governamentais acabam sabendo o cotidiano daquela família, e às vezes até a posição política daquela família. Mas eu preciso da sua avaliação, Rafael. Embora muito nova a legislação do chamado ECA digital, como é que você avalia, sabendo que é uma coisa muito nova? Mas quais são as suas avaliações preliminares, Rafael, sobre o ECA digital? Então, é algo extremamente novo, né? E eu reforço a importância de estarmos juntos. O que eu falo junto? Escolas associadas em sindicatos, né? Os sindicatos estão associados numa federação, porque lutar sozinho é muito difícil. Você está a par de toda a legislação, né, que acontece a todo momento, é muito difícil. A federação conta com especialistas que buscaram, né, conhecimento, já estão montando cursos sobre o ECA digital para as escolas, né, já nos passaram cartilhas, né, de princípios básicos do que era e como é agora, para as escolas já começarem a se adaptar. E vejo com bons olhos, só que essa minha leitura exige também que as escolas mudem um pouco as suas práticas. Exemplo, as escolas que postavam, né, seus alunos, às vezes com nome, com série, uniforme, tudo bonitinho para campanha de matrículas, cuidado. Né, autorizações, né, de uso de imagem muito genéricas, né, autorizo imagem sem data, sem fim, isso não cabe mais. Então, precisa de autorizações de uso de imagem para temas específicos. Evitar, né, colaboradores, professores fazerem postagem em redes particulares. Então, algumas medidas as escolas já precisam, né, já implementar. Escolas que fazem ação social, né, a pessoa que está recebendo, né, que está sendo agraciada, né, você tem que embaçar ali a imagem, você não pode mais, né, dar aquele tom de coitado para a pessoa, né, isso não cabe, nem caberia, né, mas às vezes de regra aparecia. Então, são algumas medidas, né, muito cuidado com os dados, né, ela vai um pouco até além da lei de proteção de dados, né, você precisa, os dados sensíveis de pais, de alunos, você, em hipótese alguma, divulgar. Então, nesse quesito, eu vejo que as escolas precisam caminhar um pouquinho para ajustar os seus processos, mas é um bem maior. Perfeito, perfeito. Há um detalhe que é bom a gente refletir, que é o pai e a mãe que eventualmente dão um destaque excessivo ao filho nas redes sociais. É um pouco mais do que o ECA digital. Eventualmente, uma mãe ou um pai faz a chamada pegada digital. E nessa pegada digital, começam os pais, eles, a postarem foto da criança, eu diria, em tudo que é festa, em tudo que é escola, em todas as posições, até a criança tomando banho, a criança almoçando, a criança jogando bola. E isso a justiça anda punindo.
a exposição excessiva da criança nas mídias sociais. Isso é mais ou menos correlacionado com o que você acaba de colocar, Rafael, que é o uso da fotografia da criança nas redes sociais. O cuidado que se tem de ter hoje, uma escola para fazer isso, tem de ter autorização do pai e da mãe, dizendo qual é o tempo específico disso, se será o ano letivo de 2026, e aonde essas fotos serão utilizadas. Então, a mesma cautela que está se tendo com ECA digital, tem-se de ter em relação ao ECA comum, que não permite que a criança seja exposta. E aí já temos famílias que receberam condenação por expor em excesso os seus filhos. Agora, saindo desse tema, eu precisaria de perguntar para você, Rafael, o que uma família espera de uma escola? Qual seria o interesse de uma família na escola? O que ela acha que quando coloca o filho dela na escola, o que ela precisa, eu diria, encontrar naquela escola? Qual é a expectativa de uma família quando coloca o filho ou a filha numa escola? Eu digo que a família, quando ela investe na educação particular, ela está comprando o futuro, né? Aí não vou falar de cifras, mas ela está investindo uma parte do orçamento dela em prol de um futuro melhor, né, do seu bem mais precioso. Eu vejo que para cada faixa etária, né, existe uma expectativa que a família vislumbra na escola. Os alunos mais novos, o cuidado, o acolhimento, esse senso de pertencimento. O aluno vai crescendo, o aluno de fato gostar da escola, ele querer estar ali inserido, e aí a escola precisa se diversificar na entrega de atividades, né? Como trazer os alunos para próximo da escola. E quando a escola vai para o ensino médio, a família espera resultado, né? Muitas vezes quando a família coloca na educação privada, ela está investindo em resultado. Então, a escola precisa dar retorno em provas de vestibulares diversas. Hoje a gente tem o Enem como macro, mas existem outras provas. Existem escolas com programa bilíngue, então acho que a entrega, né, o que a família espera dessa escola é o aluno com uma proficiência em língua estrangeira boa. Então, assim, existem algumas expectativas, mas em nenhuma delas vai fugir do cuidado, o acolhimento e o senso de pertencimento à escola. Excelente, excelente. E ainda a família, quando quer, no caso do final do ensino médio, que o filho, no caso aqui de São Gonçalo, seja aprovado na UF, né? Que ele venha cursar a Universidade Federal Fluminense, porque isso é uma referência, não há nenhuma reflexão ainda sobre o trabalho político dentro da UF, que não é o nosso caso, de analisar. Mas, de qualquer maneira, a família quer o filho bem posicionado. E uma das obrigações da família em relação à escola, há um detalhe bem pequeno que eu preciso ver como você avalia. A família manda o filho para a escola com o celular? Quando o filho chega na escola com o celular, como é que a direção da escola age com aquele aparelho que aquele adolescente trouxe, que aquela criança trouxe? Como que a escola faz e qual é a reação dos alunos em relação ao uso do celular ou não uso do celular na escola? Por favor. Bom, eu falo, né, quando a lei ela é impopular com os alunos, é porque ela é boa para eles. Então, no geral, os alunos não gostaram, né, de não poder utilizar o celular nas aulas ou nos recreios, salvo quando o professor, né, especificamente vai ter um uso, né, daquele dispositivo. Mas as escolas trabalham de formas diversas, né, para tirar o celular do aluno. Tem escolas, lá no caso a minha, né, o aluno chega, né, para estudar de manhã, passa um inspetor, recolhe todos os celulares da sala numa caixa, guarda e entrega no fim da aula. Eu vejo escolas que
deixa um corredor, o aluno está chegando, vai depositando naquele lugarzinho ali, pega só depois, fica trancado. Outras escolas já conversam, ó, você não vai mexer, vai ficar na sua mochila e caso, né, a força maior o aluno pegue, né, vai ter uma medida disciplinar, vai informar 1, 2 vezes, depois com a família, ou depois vai ser proibido de levar o celular. Mas, via de regra, a gente fala que é uma lei que pegou. Mas por que pegou? Porque o fundamento dela, a essência dela é muito boa. A gente viu que, né, em países, né, com educação, né, melhores que a do Brasil, houve essa volta, né, ao papel, né? Esse uso excessivo de tela estava sendo prejudicial. E para o professor, né, eu volto aqui, né, quero falar do professor, era uma competição desleal. Né? É muita informação que o aluno tem na palma da mão, é um universo ali que era difícil você competir. Então, vejo que ainda não temos resultados no Brasil, né, porque a lei é recente, mas se a gente pegar a experiência de fora, a gente vê que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai começar a mensurar resultados, né? A gente vê comportamentos têm melhorado, socialização dos alunos está melhor, eles conversam mais entre eles, porque antes era cada um no seu universo. Agora os alunos conversam mais, né? Trocam mais, e a escola é um centro de socialização. Então, mas o que a gente quer ver também são resultados específicos, né? Vamos lá, melhorou o aprendizado em quanto? Como é que era a média das notas? Como é que está agora? Como é que estão os resultados no Enem? Então, isso agora a gente vai começar a ter base para poder mostrar que a retirada do celular de sala de aula é melhor para o aluno, é melhor para o ensino-aprendizagem. Muito genial. Agora, como você está na linha de frente, dirigindo a sua escola e dirigindo um sindicato com dezenas de escolas, algumas, eu diria, colocações ácidas que um adolescente faz, a sua memória já deve ter guardado. Existe alguma, eu diria, palavra de algum aluno criticando a proibição do celular que a tua memória guardou, ele sendo hostil a não usar o celular? Teria algum exemplo pitoresco de algum aluno que alguma vez falou alguma coisa para você ou para algum diretor do sindicato que você dirige? No início, né, sempre, né, os termos chulos são uma palhaçada, né, as escolas que às vezes não recolhem, tá aqui na mochila, vou pegar a hora que eu quiser, ou tô trazendo 2, isso não adianta. Aí ele começa a criar subterfúgios, né? Assim, e a escola tem que estar atenta. Mas o professor XYZ usa também. Então, se eu não posso, ele também não pode. Acaba tendo essa comparação. Mas, no geral, né, como foi bem noticiado em mídia, né, a importância, porque isso não foi, né, uma orelhada do Brasil, né? A gente acabou pegando base, né, de fora, com lugares que a educação é tratada com respeito, tem resultados. Então, acho que isso ajudou muito a internalizar melhor a necessidade de não utilização do celular em sala de aula pelos alunos. Mas aluno é aluno, não vai deixar de ser aluno. Ele vai sempre reclamar porque é algo que ele gostava, né? Como eu falei, é uma medida impopular para o aluno, né? Ele não gostou, mas é melhor para ele. É como o pai, a mãe sempre fala. Às vezes você vai dar um não para o seu filho, você vai negar alguma coisa, mas é para o bem dele. Ok. Vamos agora para uma, eu diria, colocação que aparentemente é quase que um termo um pouco forte. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o que está em curso hoje no Supremo Tribunal Federal. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 1316, está desde o dia 31 de março, agora, de 2026, sob a relatoria do ministro André Mendonça, que, na verdade, é a Confederação das Escolas Particulares do Brasil que propôs essa ação, essa arguição. Vale dizer,
está se suscitando uma dúvida em portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Estas portarias criaram, dentre outras coisas, um detalhe que é sobre a saúde, eu diria, psicossocial do professor e dos auxiliares de ensino, secretário, inspetor de aluno, faxineiro, mas predominantemente do professor. Está sendo visto agora que o professor que sofre assédio moral, sofre assédio sexual, que sofre agressão de aluno, sofre agressão de pai de aluno, que tem uma carga horária extremamente elevada, que tem de corrigir uma infinidade de provas, etc. São os fatores psicossociais. Agora eles deverão ser gerenciados. E essa gerência vai gerar os riscos que esse professor pode sofrer. E aí a escola tem de ter a solução para que esse professor não venha sofrer, eu diria, licença médica, não venha se ausentar da sala de aula, para que esse professor possa ter uma saúde física e emocional perfeita, para que esse professor possa ficar em pé numa sala de aula e não haver nenhuma lesão ao corpo dele, que ele consiga dar a aula dele de 45 minutos, 50 minutos, várias aulas, mas eu diria com o aspecto da ortopedia dele sem nenhum problema. A pergunta é, após toda essa introdução, qual a sua avaliação, Rafael, sobre essa norma regulamentadora 1, a chamada NR1? Como você avalia a introdução que agora, no dia 25 de maio de 2026, a escola que não tiver adequada vai sofrer multa, numa linguagem técnica, vai sofrer uma autuação e, posteriormente, uma multa. Isso dentre outras consequências que não cabe, neste momento, eu fazer uma análise sobre as consequências. Inclusive a rescisão indireta do contrato de trabalho, caso não haja o cumprimento dos fatores psicossociais com o professor na NR1. Qual é a sua avaliação, Rafael, como presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do município de São Gonçalo e como diretor de uma escola particular? Qual a sua avaliação sobre a NR1, por favor? Vamos lá. É um tema complexo. Primeiro, eu preciso falar como era a NR1 antes da inclusão da questão psicossocial. Antes, a NR1, ela vislumbrava os aspectos físicos. Vamos lá. A escola está com extintor de incêndio na validade, está com umas escadas com corrimão, está sem risco de acidente, a questão de ergonomia está ok, iluminação. Antes era isso. Então, podia-se dizer, uma escola sem acidente está uma escola adequada. Hoje não é só isso. Hoje a escola precisa gerir também as questões psicossociais, digo, dos professores, né? Acho que é a classe dentro da escola que mais sofre, mas no corpo, né, dos colaboradores como um todo. Vejo que é um tema que as escolas vão precisar fazer adequações, porque não vai bastar dizer eu não sabia. A escola precisa atuar de forma preventiva. Eu posso fazer até um paralelo com a questão do bullying.
A escola precisa fazer ações preventivas. A escola, quando identificar questões de estresse, às vezes o professor que tem aquelas entregas está atrasada, né, que não era assim, começou a atrasar as entregas dele, o professor que está mais quieto, o professor que vira e mexe está com, né, um atestado, enfim. As escolas precisam mapear e tomar ações corretivas. A escola ela vai precisar sistematicamente de ações que meçam, né, esse clima organizacional, ver como é que está a temperatura. Eu tive recentemente no GEDUC, né, que é um congresso em São Paulo, e houve, numa das palestras, uma apresentação, foi o primeiro estudo de saúde nas escolas particulares no Brasil. Um estudo só para isso. Foi capitaneado pelo Sindicato das Escolas de São Paulo, a Federação das Escolas Particulares, o Instituto Humus, né, que é o recrutamento e seleção, e uma empresa chamada Rap Academy, que tinha um know-how técnico, né, da questão socioemocional. E foram mais de 1.300 respostas, né, nessa pesquisa, majoritariamente São Paulo, mas a expectativa é que se faça anualmente, né, e amplie esse número de respostas. Mas dado importante é que mais da metade das pessoas que responderam, entre professores, coordenadores, cargos de liderança dentro da educação, responderam que não sentem segurança psicológica ou está com baixo bem-estar, né, emocional nas escolas. E existem vários fatores, né? E acho que um dos principais é a questão de excessos de atividades fora da aula em si, né, de cumprimento de prazos, né, as atividades administrativas. A questão, muitas vezes, da exposição desse professor, desse profissional diretamente com as famílias em caso de conflito. Porque o professor está ali para dar aula, está ali para ser esse mediador da aprendizagem. E às vezes acontece algo de indisciplina e o professor fica exposto. Então as escolas, as lideranças precisam estar muito atento nesses casos para poder mapear, combater e dar saídas, porque parte também da mudança de pensamento. Porque eu agindo nessa forma, eu estou evitando um adoecimento, eu estou evitando atestado, eu estou evitando falta do professor, eu estou evitando um custo ou de reposição de professor, mas no fim das contas eu estou melhorando a aprendizagem, porque eu estou colocando meus profissionais, os colaboradores vão estar bem, e eles estando bem, a educação vai bem. E existem casos também aí, né, um outro setor, que às vezes o setor de atendimento, pressão por resultado, pressão por matrícula, também é uma outra forma de um assédio moral. Se você não fizer tantas matrículas, você não vai continuar aqui. Enfim, não cabe mais falar, você escolheu essa profissão, agora você vai ter que arcar com o ônus dela. Não. As empresas, no geral, e né, voltando para o universo de escolas, a gente precisa cuidar do bem-estar emocional dos nossos colaboradores para o melhor da educação. Excelente, excelente. No caso, para cuidar, é necessário haver um programa de gerenciamento de riscos, o chamado PGR. Esse programa de gerenciamento de riscos vai, eu diria, mapear qual é o risco que aquele professor está tendo, que aquela professora está tendo, e a escola tem de colocar uma solução. Conforme você bem pontuou, se isso não acontecer, a escola vai ser multada. É exatamente essa ação que está hoje no Supremo Tribunal Federal, número 1316, que está pedindo para que a escola não seja autuada. Essa é uma linguagem mais técnica. E a autuação não sendo, eu diria, defendida, transforma-se em multa. E a Confederação está entendendo que as portarias do Ministério do Trabalho e Emprego estão dúbias. Então nós estamos entrando num terreno bastante difícil. E como você muito bem colocou, isso equivale no passado, eu diria, a não combater o bullying na escola e as consequências do não combate do bullying na escola. Só que agora é muito mais amplo, porque a escola que não cumprir a NR1 nos fatores psicossociais e também a NR17 em relação ao aspecto do corpo
da mobília, das cadeiras, etc., essa escola vai ficar numa situação muito delicada. É ótimo que você já tenha ido no estado de São Paulo, muito avançado, já pegar informações de como isso vai ser, eu diria, minimizado. E a data que por hora está, eu diria, sendo uma espada de Damocles nas testas dos diretores, é 25 de maio de 2026. Então é de grande valia se os diretores das escolas particulares e das escolas públicas rapidamente fizessem o programa para cumprir a NR1, os fatores psicossociais, como, por exemplo, a voz do professor. A voz do professor tem de ser vista, se essa voz está perfeita ou não está perfeita, porque ele sofre danos na sala de aula em função da voz dele. Um destaque meu pessoal, você se exemplificou há pouco em relação à sua mãe e fez um procedimento ótimo para tirar um engasgo, eu vou me exemplificar como professor. Além de eu ser advogado, eu sou professor. E como professor, eu tive um momento onde a minha voz foi extinta. Eu perdi a voz. Eu estava em sala de aula e não conseguia dar mais aula. A minha voz tinha desaparecido. Porque uma das turmas que eu lecionava era bastante exasperante. Eram alunos muito peraltas, para usar uma linguagem muito delicada. E para tentar fazer com que esses alunos tornassem atentos à aula, a minha voz foi para o espaço. No espaço no sentido figurado do termo. E eu tive de ir para a mesa de cirurgia. No caso em questão, eu era aluno da Faculdade de Direito da UFRJ e fiz uma cirurgia no hospital da UFRJ. Eu tirei calo da corda vocal. Se eu tivesse continuado com calo, Rafael, e assistência, eu nem poderia estar fazendo esse podcast. Felizmente eu fui para a mesa de cirurgia, a cirurgia foi perfeita e a minha voz voltou a funcionar. Então eu estou tentando aqui refletir que o professor realmente tem de ter uma atenção maior. Lembro também do dia 15 de outubro, que é o dia do professor. E o dia 15 de outubro, dia do professor, surgiu em uma ideia gerada pelo professor Salomão, lá na Rua Augusta, em São Paulo, em 1947. Ele já estava exausto, e os colegas dele também, estão fechando o ano letivo, e resolveu naquele dia 15 fazer uma comemoração. Um bolinho, um salgadinho, ninguém em sala de aula, os alunos concordaram, trouxeram, e houve uma comemoração. E o dia 15, porque vem lá do passado, que Dom Pedro I havia feito a primeira lei para a educação elementar, no dia 15 de outubro de 1827. E agora, no dia 15 de outubro de 1947, o professor Salomão, de certa forma, cria, eu diria, o Dia do Professor, que posteriormente o presidente João Goulart acaba legalizando como presidente da República em 1963. O que eu estou tentando trazer é que o desgaste do professor é histórico. O trabalho do professor é um trabalho penoso. E a NR1, se bem aplicada, vai reduzir esse desgaste. Estou fazendo uma reflexão que corrobora, Rafael, o que você expôs. Você já refletiu que este professor precisa realmente ter esse, eu diria, apoio. E este apoio para que ele não venha adoecer, que é ruim para ele, é ruim para os alunos, é ruim para a Previdência Social. E com isso eu quero crer, Rafael,
nós estamos basicamente encerrando o nosso podcast, que eu não posso deixar de pontuar um agradecimento primeiro a você por estar aqui conosco. Isso é sensacional. Mas isso só foi possível por causa de uma pessoa que é a professora Miriam Moledo, uma diretora da Escola Fundamental Átila Moledo, no bairro de Colubandê, no município de São Gonçalo. Foi ela, a professora Miriam, que externou para você a possibilidade de você estar aqui conosco e você concordou. E, felizmente, pelo ato de sinergia da professora Miriam, essa nossa, eu diria, entrevista, entre aspas, foi sensacional. Eu pontuei, Rafael, várias novidades que você trouxe. E essas várias novidades são, eu diria, além do que eu já ouvi de outros educadores. Posso concluir, portanto, em agradecimento a você e à professora Miriam, que o Cinep São Gonçalo está simplesmente excelente sob a sua direção. Direção essa que já vai, quero crer, com mais de 15 anos, sob a sua, eu diria, inteligência que vem da sua avó, que fundou, em últimas palavras, o Cinep São Gonçalo, como fundou a escola que você dirige. Rafael, pessoas como você, como a sua avó, como o seu avô, como a sua irmã, como a sua mãe, o seu pai, que nós fazemos o nosso Brasil melhor. O nosso Brasil é melhor porque tem pessoas como você, cidadãos como você. Essa cidadania lucra muito usando a sua inteligência. Agradeço a sua presença. Vou, de uma maneira muito simples, entregar para você um livro que eu escrevi já há algum tempo, lá para 2010, e esse livro conta a história do meu superar. Eu fui resiliente na medida em que eliminei 54 quilos de sobrepeso e, além de ter eliminado 54 quilos, tornei-me maratonista. Eu fui comemorar isso em Nova York, uma comemoração sui generis, que é correndo 42 quilômetros. Então, corri em Nova York 42 quilômetros e depois acabei correndo em Berlim, em Amsterdã, em Paris, na Cidade do Cabo, etc. Tornei-me maratonista. Então, esse livro que eu vou me permitir dar para você, eu fiz uma pequena dedicatória. O livro chama-se Sonho Possível, da Obesidade à Maratona, onde eu, de maneira muito simples, Rafael, fiz uma dedicação que eu vou me permitir ler ao presidente do Cinep, professor Rafael Pereira. Há aqui duas histórias com resiliências. A do Cinep São Gonçalo, gerando energias para crianças e adolescentes ascenderem a riquezas, a saúdes. E a minha própria história, no mesmo sentido de saúde, eliminando 54 quilos com atividades físicas como a Maratona de Nova York. Obrigado, professor Rafael. Em 14/4/2026, um grande abraço e admiração do Walker, seu amigo. Então, queria passar para você, Rafael, esse livro. Obrigado. Como forma de microagradecimento por isso que, eu diria, você nos trouxe. Altamente enriquecedor. E agora eu passo para você fazer o que você julgar pertinente falar, que até então nós não abordamos. E a palavra é sua para fechar o nosso podcast. Tá bom, primeiramente eu quero agradecer pelo presente, certamente vou lê-lo. E histórias de superações. Acho que quando a gente fala de educação, a gente fala de histórias, né?
de superação. As escolas sobrevivem pelo sucesso dos seus alunos. Então, né, fazendo esse paralelo aqui com, né, sua história de superação, volto a contar algumas histórias aqui. Espero poder voltar aqui próximas vezes. Agradeço pelo convite, agradeço a professora Miriam por ter feito essa ponte para contar histórias de superação, né? Acho que as escolas no geral são feitas de sonhos, né? Sonhos de quem começou, sonhos de quem dá continuidade, sonho das pessoas que passam, né? As escolas são feitas de pessoas, pessoas e pessoas. E as relações pessoais são o grande X da questão para o futuro, né? Hoje a gente prepara os alunos para as relações, para o futuro ainda incerto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, tá? Fiquem todos com Deus.